Um encontro real com o Senhor, nós mudamos totalmente a nossa atitude. Se eu tinha raiva do meu irmão, eu passo a amá-lo. Ah, como, pastor? Como isso? Amem até os seus. Fácil? Mas nós precisamos amar, queridos, nós precisamos demonstrar que nós tivemos esse encontro verdadeiro com o Senhor, porque o verdadeiro encontro com Cristo, ele produz arrependimento de tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós já fizemos, porque Zaqueu ali se levantou e disse: Senhor, darei a metade das minhas riquezas aos pobres. O que é isso? Eu me arrependo, Senhor, de tudo o que eu fiz. Amém, queridos? Eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o encontro que gerou transformação. Queridos, a maior transformação que alguém pode viver não vem do dinheiro, da posição social ou das conquistas, queridos. A verdadeira mudança, ela acontece quando a pessoa tem um encontro real com Jesus. Porque senão nós vamos começar a colocar sempre as nossas expectativas no nosso dinheiro. Sim ou não? Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver um bom emprego, quando eu tiver um bom carro, daí eu vou seguir a Jesus. Daí quando eu tenho dinheiro, eu vou fazer outras coisas, eu não sigo a Jesus. Quando eu tenho um bom carro, daí eu vou só viajar, eu não vou me importar com as coisas de Jesus. Quando eu tenho uma boa casa, daí eu vou ficar em casa, porque está frio. Está frio ou não? E eu quero conversar com vocês nessa noite sobre Zaqueu, queridos. Está em Lucas 19, do 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima, por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Queridos, Zaqueu aqui, ele era um homem rico. Sim ou não? Zaqueu era um homem muito rico, ele era cobrador de impostos ali de Roma. E pensa comigo, entra um pouco nessa história comigo. Um homem rico subindo de uma árvore. Era ou não era humilhante? Pensa num homem rico que você conhece. Daqui a pouco, quando você olha, ele está lá no topo de uma árvore, esperando alguém passar. Como que seria? Queridos, e aqui Zaqueu, ele não deu bola para a riqueza. Ele não estava nem aí mais pelo que ele tinha. E outra, ele era rejeitado pelo povo. Por que ele era rejeitado pelo povo? Por conta que ele cobrava impostos. E caros. E aí, Zaqueu, ele entendeu, queridos, que aquela hora era a hora da oportunidade, da mudança da vida dele. Ele entende que aquela entrada de Jesus em Jericó, quando ele vê Jesus ali, ele escuta o anúncio que Jesus iria vir. Aquela entrada de Jesus em Jericó era a mudança da vida dele. Quantas vezes Jesus já entrou em Jericó e você estava no meio da multidão? Quantas vezes Jesus já passou em Jericó? E a palavra fala sobre o quê? Qual que era a árvore? Que tipo de árvore era? Era uma árvore comum? Figueira brava. Você sabe o que é uma figueira brava? Muitos espinhos. Você já pensou esse homem chegar correndo e escalar essa árvore para que ele pudesse olhar Jesus?
Queridos, e essa passagem aqui, ela nos mostra que o encontro verdadeiro com Jesus, ela transforma completamente a vida das pessoas. Completamente. De um cobrador de impostos, o que ele fala? Se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Quanta gente nós já exploramos? E nós pensamos em devolução? Sim ou não? Olha o que João 8,32 nos fala. Então conhecereis a verdade, e a verdade os... Então conhecereis a verdade. Isso tudo fala em agir. Não vai vir por osmose. Quando eu comecei a tocar violão, pense um cara que tocava violão nato. Assim era eu. Quando eu comecei, eles falavam assim para mim: você vai pegar uma música e você vai começar a tocar essa música. Toca ela, toca ela. Quando você for dormir, você gruda essa folha com essa música na cabeceira da tua cama. E no outro dia você vai estar tocando. E o que eu fazia? Pegava, ficava lá tocando. E aí terminava ali de tocar, espantava todo mundo da casa quase. E guardava o violão e a folhona na cabeceira da cama. Pergunta se eu toco violão hoje. Não entra, queridos, não entra. Não entra. Por isso precisa do agir. Conhecerão a verdade. Então conhecerão a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. Enquanto nós não agir para conhecer a verdade não vai nos libertar. Nós vamos viver presos. E aí quando Jesus está passando, nós vamos olhar para a figueira brava e vamos falar o quê? Ali eu não subo. Por quê? Porque nós somos sempre para ficar no confortável. Nós não gostamos de sair do confortável. Para nós o confortável é a melhor que tem, queridos. E Zaqueu aqui teve atitude para ver Jesus. Olha o que Lucas 19:3 nos fala. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Queridos, mesmo sendo pequeno de estrutura e impedido aqui pela multidão, Zaqueu teve o agir de correr e subir numa árvore. Você já pensou quantas pessoas tinha ali? E ele não estava conseguindo ver. Do nada ele, puxa, eu preciso subir numa árvore. E ele sai correndo. Queridos, quem quer transformação precisa agir. Não vai vir por osmose. Calma aí, que agora eu vou te transformar. Pode acontecer um milagre? Com certeza que sim. Só que nós precisamos agir. Não vai pegar aqui, espera aí, pastor, agora você vai ser transformado. Deixa eu tirar aqui e abrir a tampa aqui da tua cabeça, tirar esse teu cérebro aqui, que pensa só as coisas que não é para pensar. Eu vou colocar agora aqui o que Jesus mandou colocar. E vou tirar o teu coração e vou colocar outro. É assim que funciona? Nós agimos, queridos, para que as coisas possam acontecer. E os obstáculos aqui não podem impedir a nossa busca. Vamos pegar agora. O obstáculo não pode impedir a nossa busca. Está chovendo. Não vou para o culto porque está chovendo. Está muito frio hoje para ir para o culto. Eu vi o tema da mensagem e o tema da mensagem não me agrada, não vou para o culto. Eu vou para o meu grupo familiar, mas lá eles querem pegar no meu pé, então eu não vou mais. Quais são os obstáculos que têm te afastado de Jesus, não têm deixado você ir nessa busca? Queridos, e com isso nós precisamos ter fome do Senhor. Quanto mais nós temos fome do Senhor, não interessa se está chovendo, se está frio, se está calor, se o tema da mensagem não me agradou, eu estou indo lá porque eu tenho fome do Senhor. Zaqueu fez isso porque ele estava com fome do Senhor. Ele dependia de dinheiro, status, fama social? Não, queridos, nada disso. Olha o que Jeremias
29:13 nos fala: se me buscarem de todo o coração, então se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Queridos, tem muita gente que fala assim: eu vou buscar o Senhor. Mas quando está tudo bem, acabou de todo o coração. Estávamos assistindo um filme hoje, à tarde, e eu não terminei de assistir, mas eu quero terminar de assistir ainda. Mas uma palavra que aquele rapaz falou me tocou. Ele falou assim, conversando com outro rapaz na mesa, ele fala assim: por que vocês pescam, tiram o peixe da água e devolvem ele para a água? Por que vocês fazem isso? E aí o rapaz falou: é pesca esportiva, né, que a gente faz e tal. E ele falou assim: por isso que eu tenho medo da tua amizade. Talvez você esteja aqui me pescando, e aí daqui a pouco você vai me jogar na água de novo. E aquilo ali me veio da forma do que nós estamos fazendo com Jesus. Os momentos que nós precisamos, nós buscamos de todo o coração. No momento que eu não preciso mais, eu faço igual a pesca esportiva. Só meço o que ele tem ali para me oferecer e jogo de novo fora. Por isso nós precisamos prestar atenção às vezes nisso. Porque nós não buscamos mais a presença do Senhor. Queridos, o que o Espírito Santo tem me ministrado tanto, queridos, e muitas vezes que eu vou orar por pessoas, é sobre que precisa reacender o fogo, que precisa reacender a chama, que precisa reacender o povo. Por quê, queridos? Porque essa chama do primeiro amor, ela se apagou. E aí nós só pescamos quando nós estamos precisando. Não está precisando, eu solto de novo. Sabe, o primeiro amor, assim, que você estava envolvido mesmo, querendo buscar o Senhor. Nossa, que legal, vamos lá, vamos fazer, vamos buscar, vamos fazer acontecer. Ele vai se apagando, queridos. Ele vai se apagando. E só nós não podemos esquecer de uma coisa. Que Jesus aqui, ele chamou Zaqueu pelo nome. Tinha quanta gente ali? Jesus, ele para e ele chama Zaqueu pelo nome. Olha o que Lucas 19:5 nos fala. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Queridos, Jesus, ele conhecia Zaqueu. No meio da multidão ali, você já pensou, queridos? No meio da multidão, todo mundo ali querendo ver Jesus, querendo estar com Jesus. Aquele, vamos dizer assim, no nosso linguajar ali, Zaqueu era meio maluco. Sim ou não? O cara está lá, trepado, lá numa figueira brava, cheia de espinho. Está lá, Jesus para, olha para ele e fala o quê? Zaqueu, desça depressa. Você já pensou você ter esse encontro com o Senhor? Você já pensou o Senhor olhar e falar: Maurício, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. No meio de muita gente ali em volta, o Senhor observa ali Zaqueu, queridos. Jesus, ele conhece a nossa história, queridos. Ele vê além das aparências. Ele vê o nosso coração. Você acha que a aparência de Zaqueu ali com aquele povo, como que era? Arrogante, metido, não prestava, não sabia o que fazia, cobrador de impostos. E o que Jesus olha? Coração dele. O coração dele transbordava por transformação. Ele queria aquilo, queridos. Queridos, ninguém passa despercebido diante de Deus. Entenda isso. Talvez você esteja um pouco para baixo, talvez você esteja
sofrendo com alguma crítica, alguma coisa. Mas entenda uma coisa, que ninguém passa despercebido aos olhos do Senhor. Aconteça o que acontecer com você, ninguém vai passar despercebido. Olha o que Jeremias 1,5 nos fala. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu já separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Queridos, com essa palavra aqui, ó, quando eu estudava um pouco mais sobre a palavra, o Senhor me falou assim, ó, libera essa palavra sobre a igreja. Libera essa palavra sobre a igreja. Talvez, queridos, nós começamos a viver morno para o Senhor, achando que o Senhor não nos conhece, que o Senhor não quer saber mais das nossas intenções, do nosso coração. Ele nos conhece. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer. E o separei. E o nomeei para ser meu profeta às nações. Queridos, pegue isso para você. Pegue isso para você. Porque se talvez nós começar a cair, queridos, numa roda, e uma hora nós estamos lá em cima, outra hora nós estamos lá embaixo, nós nunca vamos guerrear como nós temos que guerrear. Porque nos nossos momentos fracos é que nós devemos ser fortes. E nós sempre equilibrar essa roda. Porque, queridos, tem muitas pessoas que às vezes te desprezam. Mas o Senhor, Ele continua te chamando pelo nome. Lembra que eu conversei já um pouco sobre a questão do nome? Eu sempre chamava as pessoas pelo apelido. Sempre. Eu gostava de dar um apelido também, queridos, para as pessoas. Até que um dia eu caí nesse texto. E aí o Senhor falou assim, eu não te chamo por apelido e nunca vou te chamar por apelido. E muitas vezes nós somos desprezados pelas pessoas, até mesmo por conta dos nossos apelidos. Quantas vezes você já se sentiu rejeitado por conta de um apelido? Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele te chama pelo nome. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Não interessa o apelido que as pessoas vão te dar, vão desprezar. Ele nos conhece, queridos, pelo nome. Queridos, o encontro com Jesus aqui, ele gerou transformação. Olha o que Lucas 19:8 nos fala. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Queridos, Zaqueu aqui, ele muda totalmente as suas atitudes. Sim ou não? Um encontro real com o Senhor, nós mudamos totalmente a nossa atitude. Se eu tinha raiva do meu irmão, eu passo a amá-lo. Ah, como, pastor? Como isso? Amem até os seus. Fácil? Mas nós precisamos amar, queridos, nós precisamos demonstrar que nós tivemos esse encontro verdadeiro com o Senhor, porque o verdadeiro encontro com Cristo, ele produz arrependimento de tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós já fizemos, porque Zaqueu ali se levantou e disse, Senhor, darei a metade das minhas riquezas aos pobres. O que é isso? Eu me arrependo, Senhor, de tudo o que eu fiz, eu me arrependo de todo o imposto que eu cobrei a mais, que não deveria ter cobrado. E por isso eu estou arrependido, com o meu coração grato ao Senhor. E por isso eu quero mudar o meu comportamento, queridos. Porque quem é transformado muda o comportamento. Qual que é o comportamento dele ali? Se eu explorei alguém na cobrança de imposto, devolverei 4 vezes mais. Ele se preocupou se ele ia ficar sem dinheiro? Ele se preocupou se ele ia passar por necessidades? Porque, se nós pegar aqui, queridos, o texto ele não fala a quantia que ele tinha. Ele não fala
quantos mil, quantos milhões ele tinha. Mas ele não se preocupou. Ele estava tão cheio ali da presença do Senhor, queridos, que ele fala isso: Senhor, darei a metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém, você acha que ele não explorou? Ele fala: se explorei alguém, queridos, mas esse se explorei, ele já sabia que ele tinha explorado. E ele não estava nem aí contigo que ele ia ter que devolver. Agora, se você vai no supermercado, passa no caixa do supermercado, e a pessoa esquece de passar um produto, esquece de te cobrar lá, exemplo, um pacote de arroz no supermercado. Como que você saía do supermercado? Puxa, não me cobrou o pacote de arroz, vamos que não me cobraram o pacote de arroz, vamos embora. E se você vai passar no caixa do supermercado, em vez de te cobrar um pacote de arroz, te cobram 2 e você só pegou um. Qual que é a reação? Vamos lá, porque não, isso aqui está errado. Totalmente errado. Como eu não comprei 2 se eu comprei só um? Porque não está justo isso. Sim ou não? Queridos, muitas vezes nós entramos em brigas e discussões por conta de R$5. Zaqueu estava preocupado com o que ele tinha que devolver? Não, nem um pouco. E muitas vezes nós entramos nessas guerras por conta de coisa pouca, por conta de coisa que não é nossa. Talvez você fale: ah, pastor, mas o dinheiro é meu. Tem certeza que é teu? Não, mas o dinheiro que eu paguei lá, 2 pacotes de arroz é meu suado, eu ganho ali. Quem te deu emprego? Quem está te dando vida e vida em abundância? Quem que te dá o direito de você se encontrar todo dia com Ele? Quem que te levanta de manhã cedo? Quem que faz você abrir os olhos? Nós temos que lembrar, queridos, que todos os dias nós precisamos desse encontro com o Senhor. Se nós precisar subir nessa árvore cheia de espinhos todos os dias para ver o Senhor, nós precisamos subir. Se nós precisar devolver, queridos, 4 vezes mais, nós precisamos devolver. Porque esse é o verdadeiro encontro com o Senhor. Esse é um verdadeiro coração que busca o Senhor. Queridos, a salvação ali, ela gera mudança de vida. Olha o que 2 Coríntios 5,17 nos fala. Logo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova teve início. Queridos, não basta somente nós se emocionar nos cultos. Estava bom aqui o louvor? Sim ou não? Estava um mover gostoso? E amanhã como que vai ser? E a nossa segunda-feira como que vai ser? Então não basta, queridos, nós só se emocionar aqui no culto e falar: nossa, a presença do Senhor é real aqui no nosso meio. E na nossa segunda-feira, na nossa terça-feira, a presença do Senhor não ser real. Isso precisa ser todos os dias, diariamente. Você dá graças a Deus por você ter acordado? Vamos pegar um pouco da palavra de oferta. Ou é aquele, como o Klaus falou: Senhor, eu estou indo dormir, desculpa, não deu mais tempo da gente conversar, amanhã a gente conversa. Obrigado, porque eu vou ter uma noite maravilhosa de sono. Vou abrir um parênteses aqui. Vou começar a mudar a minha oração. Fala: Senhor, todo aquele que se diz cristão de verdade, que chegar para deitar e falar assim: Senhor, obrigado por esse dia, até amanhã. Que o Senhor possa
dá um sonho legal para ele, que ele está expulsando um demônio. Que ele está preso num quarto com um demônio. E aí você vai dizer, nossa pastor, por que isso? Porque nós precisamos aprender, queridos, a ser gratos com o Senhor. Você tem um dia maravilhoso, sim ou não? E aí eu deito na minha cama, e Senhor, obrigado por esse dia. Não tenho um tempo com o Senhor, queridos. Como que eu vou ter, como que vai gerar transformação no meu coração se eu não tenho um tempo com o Senhor? Se eu não tiro tempo para Ele? Como o Cláudio já falou aqui, queridos, vamos olhar o nosso tempo do nosso telefone. Quanto tempo nós passamos no telefone? Quanto tempo nós passamos com o Senhor? E eu não estou falando para você, nossa, o pastor está sendo rígido com isso, porque não é isso, queridos. A questão está no que você às vezes dá 5 minutos da sua atenção para o Senhor. E sabe o que é o mais legal? Que ora por transformação dentro da casa com 5 minutos. E durante o dia, dentro de casa, fala tudo quanto é nome. E quando não é nome é reclamação. E quando não é reclamação é dor. Sim ou não? Como que vai gerar transformação dentro do lar, queridos? Como que vai gerar transformação no lugar onde passamos? Se eu tiro 5 minutos para agradecer, obrigado Senhor por esse dia, que o Teu Espírito Santo vá à frente, e que isso, e que aquilo, e que aquele outro. Chego em casa, já entro como um endemoniado em casa. Vai gerar transformação aonde? Queridos, não basta nós se emocionar somente. A transformação, ela é diária. Todos os dias. E talvez você olhe e fale assim, nossa, pastor, você não precisa de transformação? Claro que eu preciso, queridos. Eu acordo assim, quase igual a minha filha. Ela me puxou um pouquinho nesse lado. Eu preciso ir me convertendo. Até o momento que eu tiro ali o meu momento com o Senhor, daí tem dia que eu vou levar a minha esposa trabalhar que eu nem converso com ela, tadinha. Só chego lá e digo tchau, beijo, te amo. Porque eu desço, levar ela trabalhar, parece que eu não estou ali ainda. Tem dia que eu converso um pouco mais. Mas nós vamos tendo essa transformação diária, queridos. Todo momento. Buscando o Senhor todo momento, queridos. E a salvação, ela começou a entrar na casa de Zaqueu por conta da transformação que ele teve. A salvação entrou na casa de Zaqueu, queridos, por conta dessa transformação que ele teve, do agir que ele teve, dele sair correndo e subir nessa figueira. Como que a transformação vai entrar na tua casa? Você teria a coragem de subir nessa figueira? Olha o que Lucas 19:9 nos fala. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a essa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Queridos, a transformação de Zaqueu alcançou a sua casa. Queridos, Deus deseja salvar famílias. E uma decisão, queridos, pode mudar uma geração. Nós falávamos aqui sobre geração com os homens. E eles têm um desafio. Por isso as mulheres dos homens que estavam fazendo o curso lá, cobra eles. Fala, qual que era lá o desafio? Precisamos lá cumprir esse desafio. Eu pedi para eles mandar foto lá sobre esse desafio. Por quê? Porque é sobre posicionamento, queridos. O posicionamento de uma pessoa, ele vai impactar pessoas, até levar essa salvação a essas pessoas. Sim ou não? Por que você está aqui? Você foi impactado por alguém, sim ou não? E quem que você tem impactado? Qual é a geração que você tem impactado? Talvez você tenha olhado para a vida de alguém e falado assim, puxa, que legal que ele está vivendo.
Eu quero viver isso também. Sim ou não? Talvez você seja motivo de oração de alguém. Alguém orou por você, dobrou o teu joelho, dobrou o joelho da pessoa e orou por você, incansavelmente. Por isso nós estamos aqui hoje. Mas isso se chama posicionamento. Enquanto nós não se posicionar, queridos, nós não vamos impactar ninguém. Enquanto nós não se posicionar, nós não vamos levar a salvação às pessoas. Eu me posiciono naquilo que o Senhor me chamou para fazer. E eu começo a atingir as outras pessoas. Queridos, Zaqueu aqui buscou Jesus, ouviu o chamado, teve sua vida transformada, recebeu salvação em sua casa. Queridos, e Jesus ele continua passando. E ele continua, queridos, achando pessoas que querem essa transformação. Olha o que aqui Lucas 19:10 nos fala. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os... Presta atenção numa coisa aqui. Ele veio buscar os perdidos. O que acontece? Ele vai precisar de mim e de você para acontecer isso aqui, ó. E o que nós temos feito para que isso aconteça? Será que realmente nós fomos transformados, queridos, para que nós consiga alcançar as pessoas, os perdidos? Aonde que o Espírito Santo habita? Jesus está aqui, sim ou não? E ele veio para buscar quem? Porque o Filho do Homem, quem que é o Filho do Homem? Ele está aqui ou não? Veio buscar e salvar os... O que nós estamos fazendo? Por que nós não acordamos? E falamos assim, eu sou filho, eu vou buscar, eu vou sim levar salvação a essas casas, eu se precisar subir nessa figueira brava, eu vou subir, se me espinhar, eu não estou nem aí se vai me espinhar, porque eu quero levar salvação a essa colônia, eu quero levar salvação a São Luís, aos Campos Gerais, por onde eu passar, aonde eu botar a planta dos meus pés, eu quero levar salvação às pessoas. Não interessa o que vai acontecer. Tem pessoas que vão rejeitar, sim. Sacuda a poeira aí, caminhe. Nem todos vão aceitar. Mas a minha e a tua parte nós estamos fazendo, queridos. Queridos, e hoje é dia, queridos, de sair dessa multidão, subir acima das dificuldades, abrir o coração para Jesus, queridos, e viver essa transformação verdadeira. E eu quero declarar sobre isso, sobre a igreja, que nós vamos sair dessa multidão, nós vamos subir nessa árvore para olhar Jesus. Não importa o que aconteça. Talvez a gente olhe e fale, mas eu vou ser humilhado. Zaqueu foi humilhado, sim ou não? Ele não estava nem aí com o que o povo ia pensar, com o que o povo ia falar. Mas hoje, querido, se nós começamos a caminhar, aí nós já começamos a pensar, o que vão falar de mim? Como vão falar de mim? Se me verem dentro de uma igreja, já vão falar alguma coisa. Se me verem falando de Jesus, então já vão falar, lá vem o crentinho. Precisamos mudar, queridos, o nosso pensamento e entregar realmente a Jesus tudo isso, queridos. E de verdade ter essa transformação, porque se nós tivermos realmente o encontro com o Senhor, esse encontro, ele nos traz transformação. Se nós tivermos um encontro genuíno com o Senhor, ele traz transformação. Agora, se nós não se encontramos ainda, nós não subimos na figueira. Zaqueu já tinha a certeza no coração dele, desse encontro. Você acha que se ele não tivesse a certeza no coração dele, ele subiria? Você acha que se ele não tivesse a certeza no coração dele, que ali estava a salvação, ele subiria? Não, queridos. Quantos aqui têm a certeza dessa salvação? Se tiver que subir em qualquer árvore, queridos, eu quero desafiar você nessa noite a subir, a sair dessa multidão, assim buscar o Senhor de verdade,
Não interessa, querido, se você vai estar nessa multidão, se você vai ter que subir ali por cima dessas dificuldades, mas abra o teu coração para o Senhor. Abra o teu coração para Ele. Fale assim: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu sei é teu. E eu quero sim fazer parte dessa geração que vai impactar uma outra geração. Você recebe essa palavra no teu coração?